Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu arrumar a luz aqui, pronto, para não ficar refletindo no óculos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui na quinta-feira para o nosso bate-papo. Hoje colocamos um tema bem curioso, né? Que as pessoas já ficaram aí intrigadas, querendo fazer perguntas, que é essa questão das escolhas, claro, porque todos nós queremos viver o que tem de melhor, é óbvio. E como nós podemos co-criar essa realidade que nós sonhamos, é o que todos nós queremos. E vamos ver o que a física quântica e a espiritualidade pode nos ajudar em relação a isso. Então, vou dar uns minutinhos aqui para o pessoal acabar de chegar. Boa noite, Regiane. Alguns alunos do curso online já estão chegando, mas o pessoal já que já vem toda terça, fico muito feliz com a presença de vocês. E aí, gente, vocês podem ficar à vontade, participem, coloquem aí o que já aconteceu na vida de vocês, né? Como que vocês entendem esse tema, porque nós não estamos aqui para filosofar, nós estamos aqui para colocar em prática. A Regiane tá falando aqui que recebeu o livro dela, o Quantum Primordial. Que legal, tô até com ele aqui do lado. Hoje estava dando uma olhadinha, a Chave Quântica também. Os livros, felizmente, são muito elogiados. Realmente tem beneficiado muitas pessoas. Os leitores adoram. Então, meus queridos, começando aqui o nosso tema de hoje, que são as infinitas possibilidades e o nosso poder de escolha. Primeiro, eu quero falar com vocês o seguinte: você entende realmente o que quer dizer a escolha, tá? Porque aqui nós vamos falar numa visão mais ampla, senão não adianta, senão nós não vamos ter as possibilidades que nós queremos, né? Então, a escolha que eu tô falando aqui, que eu citei no título da live, é a escolha, como que nós podemos dizer, a escolha verdadeira, porque, assim, eu vou dar um exemplo da liberdade falsa, né? É a escolha que realmente vem de um grau de liberdade da própria mente, né? Então, por exemplo, tem aquela pessoa que ela tem um vício de comer alguma coisa que faz mal, por exemplo, né? E aí ela para de comer, mas aí um belo dia ela fala: não, eu vou comer. E aí né, as pessoas que estão perto dela, que querem o bem dela, querem a saúde dela, digam: não, mas não faça isso, você sabe que isso não te faz bem. Ela fala: mas eu sou livre, eu vou comer porque eu sou livre. Então, muito cuidado, né, com isso, porque a nossa mente ela é tão danada que ela engana, né? Ela pega o próprio aprisionamento e pinta ele de liberdade. E às vezes nós mesmos aceitamos nos enganarmos, né? Então, isso não é uma escolha que vem da liberdade. Na verdade, nós, nesse caso, né, nós estaríamos escolhendo totalmente escravizados pelo condicionamento, mas nós usamos a liberdade para mascarar a escolha condicionada. Já perceberam isso? Já viram isso no círculo assim de vocês, com vocês próprios? Vocês já se perceberam fazendo isso, né?
A Regiane falou aqui, sempre acreditei que tínhamos um destino, não total, mas parcial, agora não acredito mais. Pois é, essa questão do destino é assim, né? A gente nasce com algumas marcas kármicas, né? Algumas situações, por exemplo, a família que você nasce, né? São coisas assim que já estão prontas ali. Mas o que fazer dentro da situação que nós estamos, aí que entra o nosso livre-arbítrio, né? O nosso poder de construir a nossa realidade, né? O Nelson falou aqui, aconteceu comigo semana passada, comi um biscoito industrializado, foi ruim. Pois é, mas assim, se você o importante é a lucidez, né? Então, se você até come uma coisa e fala, eu sei que isso não me faz muito bem, que eu não deveria comer, mas eu tô com vontade de comer, vou comer, né? Hoje eu tô com vontade, vou ceder à minha vontade, né? Tudo bem, a gente não deve se enganar, né? De que, não, eu sou livre, então eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu sou livre. Não, na verdade, você está seguindo um condicionamento e não está querendo encarar, né, que esse condicionamento está dirigindo a sua mente e está colocando um rótulo de liberdade ali para enganar a si próprio. Então, tá, gente? Primeiro ponto é esse, né? Não tem... isso é a pior coisa, né? Que nós podemos... pior mentira, né? É a que falamos para nós mesmos, né? Então, já aproveitando o gancho da Regiane aí sobre a coisa do destino, né? Tem um autor que se chama Steve Coven, que ele escreveu um super best-seller que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? E ele, nesse livro, ele fala os conceitos que ele traz, talvez ele nem saiba disso, né? Ele nem fala do nome quântico, quântica, nada, mas o que ele fala ali está muito dentro do paradigma quântico, tanto que ele já começa o livro falando da mudança de paradigma, do poder do paradigma, né? Que é justamente o que eu trago também no trabalho da física quântica. Então, ele tem uma frase espetacular, né? Que é meio que assim a base do texto dele. Eu já falei algumas vezes, talvez algumas pessoas já tenham ouvido eu falar isso, que ele diz assim: entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço, eu escrevo o meu destino. Eu já falei isso em várias situações, talvez algumas pessoas já tenham me ouvido falar isso, mas é sempre bom lembrar, né? Então, essa frase, ele conseguiu resumir de uma maneira muito clara a ideia desse livre-arbítrio, né? Desse poder de escolha, né? E aí, inclusive, ele fala da questão de ser proativo. E nós, muitas vezes, achamos que ser proativo é tomar a frente das coisas, né? Tomar as decisões na frente. Mas, na verdade, não é isso. Ser proativo é justamente ter esse poder de escolha, né? Ter esse poder entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço eu escrevo meu destino. Então é a questão do destino aí que a Regiane trouxe. A Regiane já colocou uma outra pergunta aqui sobre estarmos encarnados, eu respondo depois, tá, Regiane? Então, aí é o poder de escolher o nosso destino. Vocês percebem, gente? Mas isso tudo que eu tô trazendo aqui só faz sentido se nós olharmos numa perspectiva mais ampla, né? E por quê? As duas coisas que eu falei até agora. Primeira, né? O que é uma escolha de verdade?
Então, primeira coisa, nós temos que mudar, porque existe a ilusão da liberdade de escolha, né? Então, a escolha real, ela só vai acontecer no momento que eu tiro os meus padrões inconscientes das sombras, né? Por que das sombras? Porque eles estão num lugar que eu não estou vendo. E enquanto eles estiverem no lugar que eu não estou vendo, eles me dão uma rasteira. Então, não é assim? Para eu, por exemplo, tem um bichinho vindo na minha direção. Para eu escapar desse bicho, eu tenho que ver onde que o bicho tá, para eu pular por cima dele ou sair pro lado contrário, né? Se eu não vejo, ele sempre vai vir e vai me pegar. Tem uma história do Buda que é muito interessante, que o ensinamento budista, ele ilustra a iluminação do Buda como a briga do Buda com o Maharaja. Maharaja ele representa o senhor da ilusão, né? O senhor da roda da vida, desse mundo condicionado, onde nós experienciamos o sofrimento, onde nós nos desconectamos da nossa verdadeira natureza, né? Então, Helena, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta também sobre a questão do trabalho. Então, o Buda, quando ele se ilumina, né? Por isso que Buda quer dizer o desperto, aquele que despertou. Então, quando o Buda se ilumina, ele vence Maharaja. Ele não cai mais na ilusão do Maharaja, né? Então, ele disse, né, que é como se ele tivesse vencido o Maharaja. Só que o Maharaja nunca desistiu de tentar fazer o Buda escorregar de novo, né? Então, conta-se que o Maharaja, ele perseguiu o Buda o resto da vida do Buda. E só que quando ele se aproximava querendo fazer o Buda escorregar em alguma coisa, o Buda só falava assim: Mara, eu vejo você, né? Mara é o nome resumido do Maharaja, né? Então, o apelido, né, do Maharaja. Então o Buda, ele só falava: Mara, eu vejo você. Então, no momento que a gente vê o condicionamento chegando, a gente já tirou a força dele, ele já não atua mais sobre nós, tá? Então, é importante realmente, né, que nós possamos descobrir essas coisas que acabam criando uma realidade que a gente não quer, né? Isso aí vai ser um caminho de autoconhecimento, né, gente? Pode ser através da meditação, pode ser através de uma técnica terapêutica, mas é importante mergulhar nesse caminho de autoconhecimento. Então, quando acontece uma coisa, eu tenho um tempo para responder. Só que se nós estamos tão acostumados a responder no condicionamento, que a gente não escolhe a resposta, né? Aí o poder de escolha, né? Então, quem que escolhe? A nossa estrutura kármica, o nosso condicionamento. Então, acontece uma situação, eu vou no impulso e dou uma resposta agressiva. O que vai acontecer? Eu vou construir uma realidade infeliz, né? Que vai ter ali agressão, não vou atingir os objetivos que eu quero, né? Mas aí, quem que fez aquela escolha? Né? Algo me atropelou e escolheu por mim, né? Eu não tive esse poder de escolha. E aí, quanto mais nós relaxamos, nos adaptamos ao silêncio, meditamos, né? A mente, ela vai desacelerando essa responsividade. Nós vamos, naturalmente, nós começamos a perceber durante o dia, quando as coisas acontecem, quando vem o impulso de dar aquela resposta automática, mas a gente já não segue.
né? Tem uma história que eu costumo contar de uma amiga minha que foi muito interessante. Ela estava dirigindo e aí uma pessoa veio, deu uma fechada nela e aí ela sentiu uma raiva, assim, uma irritação muito grande, uma raiva. Deu vontade, assim, de jogar o carro em cima da pessoa. Mas aí ela percebeu, é isso que eu falo, né? A mente, ela já vai treinando. E naturalmente, ela teve essa autopercepção. Ela falou, gente, eu tô com raiva. Ela percebeu a raiva no corpo dela. Isso é outra prática importante também, né? Essa prática da consciência corporal, de percebermos o nosso corpo. Então ela conseguiu perceber que ela estava com raiva. E aí foi muito interessante, porque instantaneamente, no que ela percebeu que ela estava com raiva, a raiva desapareceu. Gente, é incrível, tá vendo? A luz da consciência, ela é tão poderosa que ela realmente ilumina aquilo e desmorona, né? Porque os condicionamentos, as responsividades, eles nos carregam porque nós estamos distraídos. Se nós estivermos atentos no momento presente, a gente vai dissolvendo quando eles chegam, né? Foi o que eu postei hoje à tarde, um pedacinho do podcast, onde eu falo justamente disso, né? Do trazer a mente pro agora. O Tomás falou aqui, né, o nobre silêncio, isso aí, Tomás, a nossa lucidez é a nossa base, exatamente, é isso aí. Daí deixa eu, a Regiane falou aqui, identificar as fraquezas mentais, estar alertas, exatamente, porque aí quando aquilo acontece, né, você já conhece, se fala, é só esse condicionamento vindo mais uma vez, né? E tem uma história de um grande mestre budista, até foi aniversário dele ontem, que é o Mingyur Rinpoche, ele já veio no Brasil algumas vezes. E ele teve crises de pânico, gente. Vocês acham que, né? A gente acha que os grandes mestres não sofrem dessas coisas. Pode acontecer com qualquer um, né? E teve um retiro que ele foi fazer, e que ele era, assim, um molecote ainda, né? Porque esses grandes mestres, eles são reconhecidos muito cedo. E desde criança, eles já começam a ser treinados, né? E aí, ele foi fazer um retiro e ele começou a ter crise de ansiedade, crise de pânico no retiro. E ele foi controlando aquilo, né? Pela própria meditação. E aí ele conta que ele foi fazendo amizade com o pânico, né? E aí quando o pânico chegava, ele falava, é o pânico, que eu já conheço, né? Já sei. E com isso ele conseguiu diminuir o medo das crises, né? A ansiedade das crises, né? Porque ali acaba criando uma bola de neve e justamente... pela ansiedade e o medo de ter a crise, você acaba disparando a crise, né? Então, ele consegue fazer amizade, né? Assim, com aquele desconforto, né? Quando ele acolheu aquilo, né? Ao invés de ficar, não, mas eu não quero, não posso, blá, blá, blá. Ele agiu de outra forma dentro da meditação. E aí ele brinca, ele fala, o pânico não é um bom amigo, porque quando eu fiz amizade com ele, ele foi embora. Então ele conta que, né, depois disso o pânico acabou. Então vocês vejam que interessante, né, como a nossa mente e as nossas emoções funcionam. Aí a Liliane falou aqui, como na constelação familiar, eu vejo você. Exatamente. Nós temos que, às vezes, a terapia, ela tem isso, né? Às vezes, mesmo a psicoterapia, só de você enxergar um padrão, às vezes aquilo já é suficiente para ele acabar. Às vezes não, né? Mas o importante é que nós tenhamos consciência quando aquele padrão se repete. Isso é importante. Isso até o Eckhart Tolle fala no livro O Poder do Agora, o despertar de uma nova consciência, ele também fala isso.
E isso é muito poderoso, realmente, né? Então, como o Minho no início, né? Que eu falei, quando vinha as crises de pânico, ele sabia, ele foi aos poucos, né? Tomando consciência daquilo, fazendo amizade com aquilo, aprendendo a relaxar dentro da crise, né? Então, aquilo vai indo aos poucos, né? Então, cada vez que você observa, mas aí o que acontece? Você começa a observar conscientemente. Então, por exemplo, eu tenho um impulso muito forte que quando vem me arrasta, não tem jeito. Tudo bem, você olha para aquilo. Mesmo quando ele vier e te arrastar, você reconheça, né? Você fala, olha, tal impulso que está vindo e me arrastando. O que a gente não deve fazer é mascarar aquilo, né? Falar assim, não, eu não tenho isso. Não, eu não faço isso. Aí o impulso ele vai crescendo, né? Ele vai te dominando. Mas no momento que você fala, não, realmente eu tenho isso vem, me arrasta, e eu vou observar até que isso vai perdendo a força. E cada vez que vem, mesmo que te arraste, se você está consciente observando, aquilo vai perdendo a força. É impressionante. É como o poema da Autobiografia em 5 capítulos, né? Que eu também gosto muito, também já falei várias vezes desse poema. Autobiografia em 5 capítulos. Então, o primeiro capítulo, tem um buraco fundo na calçada. Passo pela calçada, caio no buraco. Não é minha culpa, levo uma eternidade para sair. Capítulo 2. Tem um buraco fundo na calçada, caio, mas é minha responsabilidade. Ele fala, é minha culpa, mas culpa aí nesse caso é responsabilidade, né? É minha responsabilidade. Saio rápido do buraco. Capítulo 3. Ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, caio, é um hábito, né? Então a gente tem que ter paciência para passar por essa etapa, né? Que não é só tomar consciência, aquilo ainda tem que limpar da nossa memória celular. Mas se nós ficamos atentos, o processo vai muito mais rápido. Aí, 4º capítulo. Ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, contorno o buraco. Tá vendo? Depois, mesmo sendo um hábito, você vai tirando a força daquele hábito com a sua consciência. E 5º capítulo, ando por outra rua. Olha que coisa maravilhosa, né? Já não tem mais nada com esse buraco, já não caio nele, já desvio dele, então eu vou andar por outras ruas, né? Então, isso é maravilhoso, tá, gente? Então, isso tudo tem a ver com essa questão da escolha, né? A Regiane falou que eu era muito impulsiva, melhorei muitíssimo, achei um jeito de frear e meditar ajuda mais ainda. Pois é, porque a questão não é o controle, gente, porque se você tenta controlar, você gera mais tensão, né? Então você tá querendo apagar o fogo com gasolina e não vai. Não é controle, é o relaxamento. Solte, relaxa, né? Observa, traz a mente para o presente. E a mente aprende muito rápido, né? Daí, deixa eu ver quem que passou aqui, só um pouquinho, gente. Da constelação, né, que eu falei. A Regiane falou aqui, é preciso estar conectada com essa consciência superior, né, com certeza. Aí a Daniela falou aqui, não controlamos os fatores externos, e sim como reagimos a ele. É parecido com o estoicismo. Exatamente, Daniela, é estoicismo puro, exatamente. Isso realmente é de uma sabedoria incrível, tá? Porque o que acontece com a gente, nós não temos controle. E não adianta a gente se estressar querendo controlar, né? Mas eu preciso ter consciência da riqueza
do meu mundo interno para lidar com aquilo. O problema é que nós vivemos numa sociedade, numa cultura que não nos instiga a explorar o nosso próprio potencial, não é verdade? Porque, de certa forma, o que sustenta o capitalismo é a nossa fraqueza, de certa forma. Porque quando a gente acha que a gente não é bom o bastante, a gente está sempre comprando, né? E compra remédio, e compra produtos de beleza, e compra roupa, e compra viagens, e compra sei lá o quê. Não que não seja bom comprar essas coisas, vamos continuar comprando. Mas não precisamos comprar por sentimento de que está faltando alguma coisa, por sentimento de que eu não tenho tudo que eu preciso dentro de mim, né? É bem diferente. Com certeza nós continuaríamos a comprar, mas compraríamos menos um pouco, né? E geraríamos menos lixo para o planeta também, que seria ótimo. Então, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela não nos instiga a encontrar o nosso verdadeiro poder. Então, por isso que nós ficamos tão desesperados. Ai, se acontecer tal coisa, ai, se acontecer tal coisa. Mas nós temos um poder infinito de lidar com as situações. Então, é isso, né, que essa frase diz. Entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço eu escrevo meu destino. E é isso que nós precisamos ter certeza. Tem esse espaço e nós temos capacidade de escrever o que nós quisermos dentro desse espaço. Tá? Esse é o foco da conversa hoje. Aí a Helena falou aqui, quando estamos saturados do trabalho, mas ainda precisamos dele. Pois é, Helena, isso é uma situação bem comum, né? Acontece muito. Porque hoje em dia esse sistema está adoecendo as pessoas realmente, né? Seja trabalhar em banco, seja trabalhar em empresa, às vezes até o funcionalismo público mesmo, né? E chega esse momento assim que as pessoas não aguentam mais, né? Mas aí a primeira coisa, né, que eu te sugiro é você mudar o observador. Não que o trabalho, seja lá o que for, o trabalho, a família, as pessoas que você convive, né? Não que não haja problemas lá, né? Mas você não precisa se relacionar com esses problemas, entende? É diferente, tá? É diferente. É porque assim, a gente pensa assim, se uma pessoa me agride, eu fico com raiva. Como que eu não vou ficar com raiva? Nossa, aquela pessoa é muito chata. Como que eu não vou achar essa pessoa chata, né? Mas é possível, gente. Tudo é uma escolha. Eu posso receber uma agressão e escolher não me ofender, não me agredir, né? Eu posso, inclusive, dar o comando, devolva ao remetente. Eu não preciso receber tudo que as pessoas querem me entregar. Eu posso escolher o que eu quero receber e o que eu não quero. E o que eu quero mandar de volta, tá? Então, todas as pessoas, né, todas as situações, elas vão ter as suas faces, né, o lado bom, o lado ruim. Mas o que acontece? O nosso falso eu, né, a nossa identidade, ela é implicante também, né? Então a gente pega o lado ruim da pessoa. Às vezes assim, você conhece uma pessoa que é ótima, né? Mas aí você vê que aquela pessoa tem um defeito. Aí você começa a focar naquele defeito e começa a se relacionar com aquele defeito. Infelizmente não é assim, a nossa mente tem essa mania. Quando nós temos a liberdade de fazer justamente o contrário, né? A pessoa tem tal defeito, tá? Tô falando primeiro das pessoas, porque geralmente a primeira coisa que começa a aborrecer no ambiente de trabalho é esse relacionamento das pessoas, né? Então, a pessoa tem esse lado que é muito ruim, mas ela tem várias coisas boas. Então, se relacione com as coisas boas da pessoa,
né? Vai por onde você sabe que flui. E deixa as coisas mais complicadas, né? Não fica se batendo com aquilo toda hora. Outra coisa, tentar transformar o trabalho numa prática espiritual. Então, o que é isso, né? De alguma forma, você está beneficiando alguém com aquele trabalho, né? Todo trabalho a gente beneficia alguém. Então, esses dias, gente, eu fui na parte de frios do supermercado. Aí tinha uma pessoa lá, né? Aquela pessoa que corta o queijo, né? Mexe com aquela parte toda ali dos frios, né? E eu fiquei assim impressionado com a boa vontade do rapaz, sabe? E ele fala, o que a senhora quer? Ele ia lá preparar, me entregar, falava, vai com Deus, uma ótima semana, blá, blá, blá. E com certeza ele sai dali no fim do dia bem feliz, né? Por quê? Porque ele estava ali transformando o trabalho dele numa prática espiritual, porque cada pessoa que ele atendia, ele desejava o bem para aquela pessoa, ele desejava as coisas boas, né? Que aquele trabalho ali que ele está fazendo, que aquilo, né, melhorasse o dia da pessoa de alguma forma, né? Então, por que eu estou te falando dessas coisas? Porque você disse, né, que não tem como sair do emprego por enquanto. Então, se você fizer essas coisas, né, encontre 3 coisas para agradecer, né, do emprego, todo dia. Né? Nem que seja assim, um cafezinho que você tomou lá no emprego, que cafezinho gostoso, uma pessoa legal que você encontrou, né? Isso não quer dizer que futuramente você não possa mudar de emprego, você não possa procurar outra coisa, né? Você pode, inclusive, já ir pensando o que você pode fazer. Mas, em primeiro lugar, você tem que mudar essa tua relação com o trabalho, porque senão, o que acontece muito? A pessoa, às vezes, sai de um lugar porque acha que aquele lugar tá ruim, vai para outro, e daqui a pouco o outro fica ruim também, né? Porque ela não se deu a oportunidade de trabalhar as questões internas dela, tá? Mas, com certeza, você fazendo isso, você vai se sentir melhor, né, no seu próprio emprego e, através dessa mudança interior, aí o universo vai abrindo as infinitas possibilidades, né? Porque isso, gente, é a lei do mínimo esforço, né? O que é a lei do mínimo esforço? É que não adianta você ficar arrastando pedra, né? Fazendo um esforço danado materialmente, se o teu mundo interno não está de acordo. Então, a lei do mínimo esforço é essa, né? Simplesmente silencie, alinhe o teu mundo interno, né? E observe como o mundo interno vai se modificando. Claro que nós temos que fazer movimentos no mundo externo também, tá? É um equilíbrio isso aí. Mas, como a nossa mente ela já é naturalmente focada no externo, então nós precisamos ensinar esse caminho do interno, tá? Então, não sei se ajudou, espero que sim. E a Regiane falou aqui da questão, né, do quanto nós conseguimos ser livres enquanto estamos encarnados, né? Essa pergunta é muito boa, porque o que é estar encarnado, né? É justamente estar identificado com o corpo, né? Você pode estar no corpo, mas pode não estar encarnado. Mas não é desencarnado, não, gente. É não encarnado nesse sentido, né? De responder a tudo, né? Porque vocês sabem que existem práticas, né? De mestres, assim, isso já são mestres avançados, né? Com muitos anos de prática, em que eles não respondem à dor. Tinha um grande mestre budista
que fazia cirurgia sem tomar anestesia. Ele já tinha liberdade frente ao próprio corpo. Teve um outro mestre, um outro grande mestre que morreu de câncer sem tomar remédio para dor também. Ele tinha já liberdade total frente ao impulso da dor que vem do corpo. Porque tudo, gente, até nesse nível super grosseiro, somos nós que respondemos, e nós podemos treinar a mente para se desidentificar, inclusive do corpo físico, tá? Então, nós estaríamos no corpo, mas não encarnados nesse sentido, porque o encarnados é o quê? Que nós respondemos, né? Nós estamos aprisionados no corpo. E a nossa mente, ela é tão poderosa que até esse aprisionamento mais grosseiro nós podemos nos libertar também. Então nós podemos ser totalmente livres, né? Os grandes mestres aí já mostram isso de uma maneira incrível. O Nelson falou aqui, Gandhi também fez cirurgia sem anestesia. Então, isso é legal, porque você vê que não é um dessa tradição, é qualquer tradição, qualquer um pode acessar esse poder, né? A Regiane falou do pai, né, que era poderoso. A Meire falou, a melhor coisa é buscar a conexão com a nossa centelha divina, que vai nos direcionar para as melhores escolhas. Exatamente. A Regiane falando aqui, né, que o pai era dentista e anestesiava os clientes com a mente. Olha que interessante, né? Aí a Dorita falou aqui, é necessário manter a nossa coerência intrapsíquica. Exatamente. Temos que ter o equilíbrio de todas essas áreas, né? A Dani falou que o trabalho como um sacerdócio. Pois é, porque o jogo da Poliana, né? Pois é, a gente pode entender, conceituar da maneira que a gente quiser, né? Porque o Buda também ele falava, libera conceito, não conceitue, né? Mas o fato é, quando nós olhamos as coisas de modo mais leve e co-construímos, né, de um modo mais leve, quem se beneficia somos nós. Quem está poupando o sofrimento somos nós. Então, é isso que a gente tem que entender, porque o universo, ele trabalha no ganha-ganha, né? Então, quando você faz algo que todos ganham, é quando você ganha também, né? E aí, essa questão da escolha, né? Que eu até fiz um post aí uns dias atrás, brincando com a questão da escolha pelo ego, né? Que eu coloquei o Bob Esponja, né? Que a moça falou, eu quero um homem alto, de olhos verdes, que sempre me faça rir. Ela achou a lâmpada do gênio, né? E aí ela pede um homem alto não, perdão, ela fala, eu quero um homem louro, divertido, que sempre me faça rir, de olhos azuis. Aí o gênio dá o Bob Esponja pra ela, e aí ela fica com uma cara assim, bem insatisfeita, né? Então, eu até coloquei, né? Cocriar no nível do ego não funciona, né? Então, isso também é uma coisa interessante, porque nós estamos todos interconectados, né? Então, essa questão da cocriação, ela é sempre para o bem maior de todos os envolvidos, né? Porque não faz sentido, senão todo mundo ia falar, eu quero um carro, uma BMW na minha garagem amanhã. Aí imagina, 8 bilhões de BMW no planeta de um dia para o outro, né? O planeta ia matar o planeta de uma vez só, né? Se duas pessoas estão num sinal de trânsito, as duas vão querer o sinal verde, né? Mas só uma que vai ter. Então, existe essa harmonia na cocriação.
Então, a melhor maneira de cocriar é nós nos colocarmos realmente nesse estado de consciência que nós podemos chamar de consciência não local, de conectar com a verdadeira natureza, né? Aí nós podemos, cada um vai chamar como quiser, né? Então a questão da oração também, né? Que na Bíblia já dizia, pede e receberás, né? Peça e já creia que recebeu, né? Isso é o que fala lá o efeito Isaías também, né, do Greg Braden, que é justamente isso, que o poder é você já se colocar satisfeito, já se colocar a mente naquela posição de quem já recebeu, né? Então, se você já fica feliz, já fica aliviado, né, isso realmente é muito poderoso, gente, né? Então, como eu falei, essa questão do emprego, tudo, né? Qualquer coisa na sua vida, né, que não estiver andando bem, se você conseguir fazer essa mudança interna, mas percebe, é uma coisa, não é teórica, né? É uma coisa energética, é uma coisa que vem realmente, porque as infinitas possibilidades nós acessamos pela fé, né? É uma coisa que vem da fé, vem de algo não nomeável no cognitivo, né? Não é uma coisa assim que eu defino com essa linguagem não dual, né? Então a linguagem ela vai ter sempre um limite, porque a linguagem ela já surge dentro da dualidade e nós queremos falar de coisas que estão no outro patamar, né? Aí a Helena diz aqui, como fazer essa mudança interna, meditação, reiki. Então, Helena, a meditação, para mim, é o que eu conheço de mais poderoso, né? Eu não sei se você está no grupo lá dos 21 dias de meditação, que eu tenho o grupo no Instagram, no Telegram e tem no Facebook, tá? Se você ainda não tiver, me chama no direct, que eu vou mandar o link para você entrar, tá? A meditação é muito poderosa, tá? E aí vai também do que a pessoa tiver conexão. Para mudar essa vibração, eu gosto muito da prática da gratidão também. Eu acho que a gratidão realmente ela ela dá uma virada na nossa vida, sabe? Porque ela muda a sua energia, né? Então você pode fazer o caderno da gratidão, todo dia você pega, anota lá 10 coisas pelas quais você é grato, desde as coisas mais simples, a chuva que caiu, o céu azul, o almoço gostoso que eu comi, né? Essa maravilha que é estar vivo, né? Tá vivo, tá com saúde, mesmo que tenha um ou outro problema. É tanta coisa, gente, para agradecer, né? E a gente passa batido nisso tudo. Então, a gratidão realmente... Até eu estava vendo a Brené Brown, vocês devem ter visto já, né? Que fala da questão ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. Da vulnerabilidade. Nossa, demorou para vir. Ela fala da vulnerabilidade, né? Do quanto é importante nós entrarmos nesse aspecto da vulnerabilidade, porque a gente fica tentando fugir do nosso lado vulnerável o tempo inteiro, né? E que, na verdade, o grande poder está em saber lidar com esse nosso lado. Então, por quê? Porque esse lado é onde o ego não controla, né? É onde nós entramos ali naquele chão que é meio móvel, né? Que a gente não tem o controle das coisas. Mas é aí que nós temos essa oportunidade, né? De conectar
a nossa verdadeira natureza e ver que nós somos muito mais. E ela diz que a chave para a gente não ficar também muito preso na vulnerabilidade, né? Ah, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Ah, é a gratidão. Então, que quando nós praticamos a gratidão, isso é um antídoto, né? Isso cria uma barreira contra essa reação negativa, né, que a nossa mente pode ter. Então vejam que coisa espetacular, né? Mas é isso, é exatamente isso. Nós temos que trazer isso de modo prático para a nossa vida, né? E deixa eu ver aqui, eu anotei assim só alguns pontos. Ah, outra coisa importante, né, para a questão das escolhas. Não ficar parado entre duas opções, né? Porque a nossa mente, ela polariza muito. Então, às vezes você tem uma opção assim, ah, eu fico no meu emprego aqui ou eu vou para um emprego em outra cidade. E aí a gente fica paralisado ali, né? Entre aquelas duas opções. A Gigi falou ali, a coragem de ser imperfeito, né? Isso, pois ela é maravilhosa, né? Então, que fala da vulnerabilidade, né? Que nós estávamos falando aqui. Então, gente, muitas vezes nós podemos ter uma saída que não está só naqueles dois polos, né? Porque a nossa mente, ela polariza, ou é 8 ou é 80, né? Então, também fiquem atentos a isso, né? De repente eu posso... eu não sei se eu faço A ou faço B, né? Mas, de repente, tem um leque ali entre o A e o B, né? Mas a gente fica tão focado que a gente não percebe as outras possibilidades, né? Então, por exemplo, essa questão do emprego, né? Eu tenho um emprego A, um emprego B. Tá, mas de repente eu posso criar uma outra oportunidade no meio dessas duas, né? Uma coisa que não seja nem um extremo ou outro. Então, isso é uma coisa também, tá, gente? Pra gente estar atento, porque existem, né, como os números, né? Entre o número 1 e o número 2, tem infinitos números. Vocês já pararam para pensar isso? Tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. E entre 1,1 e o 1,2 também tem 1,11, 1,12, 1,13 até... Então, sempre tem infinitos números entre quaisquer dois números, né? É muito interessante isso. Então, tudo vem, você veja, de desacelerar a mente e observar o que nós podemos fazer antes de responder. Ótima pergunta da Gigi aqui, ó. Como podemos diferenciar se é o ego ou se é a nossa alma para sair da polaridade? Ótima pergunta. Então, você pode analisar a motivação, que é uma coisa que na maioria das vezes a gente se esquece de fazer, tá? Então, um ponto muito importante é a motivação, que inclusive eu acho que eu falei, inclusive eu falei na live anterior sobre como não cocriar o que a gente não quer, né? Porque quando que a gente acaba cocriando o que a gente não quer? Quando a gente se move pelo medo, pela motivação do medo. O medo é terrível, ele é danado para cocriar o que a gente não quer, né? Então, por exemplo, aí eu dei até o exemplo, né, de uma pessoa conhecida que ela estava com tanto medo de viajar com o carro dela, que achou que o carro ia dar defeito, uma coisa da cabeça, assim, não tinha muita lógica no assunto. E aí ela pegou emprestado o carro de uma outra pessoa da família e o carro acabou dando defeito. E provavelmente se ela tivesse ido com o carro dela não ia dar defeito, né? Porque o carro ainda não tinha seguro, acabou sendo uma situação muito mais complicada. Então, perceba a sua motivação, né? Por que eu estou fazendo esse movimento?
todo movimento tem uma motivação por trás, mas nós não nos criamos esse hábito, né? Não nos educamos a olhar sempre a motivação. Mas nós deveríamos fazer isso sempre. É uma ótima maneira de não se enfiar enrascada. Então, se você olha a sua motivação, por que eu estou fazendo isso? É porque eu estou com medo, é porque eu estou num sentimento de falta, é porque eu estou num sentimento de medo, eu estou num sentimento de escassez. Aí não vai dar certo, gente, porque a motivação que a gente está, a vibração, né, para quem gosta de falar assim, o sentimento que você tá no momento de fazer a ação é o que vai levar, é a energia que vai para dentro da ação, percebe? Então você pode perceber isso. Qual a minha motivação, né? É o bem-estar de todos, é por amor, é por compaixão, é por acreditar na minha verdadeira natureza, né? Ou eu estou fazendo isso com uma sensação, né, de medo, qualquer sensação negativa, né? A Regiane está falando aqui da tia de 89 anos que atrai doença, só ela pensar que pode ficar resfriada e já fica. Pois é, porque também, às vezes, é a pessoa que fala muito em doença, né? Tudo que a gente fala, aonde eu coloco o foco, a energia flui, né? Então, a pessoa que só fala em doença, ela vai ter mais doença. Por isso que a gente não pode reclamar, né? Porque reclamar é como clamar duas vezes, né? Reclamar. Então, é como se você estivesse clamando de novo. Então, você fica, porque eu só fico doente, porque eu tenho sempre doença, né? É como se o universo entendesse, ela tá pedindo mais doença, ela tá reclamando, né? Então, tudo que a gente reclama acaba vindo em mais quantidade, né? Então, é muito importante mudar o reclamar pelo agradecer, gente. Isso faz uma diferença absurda na nossa vida, tá? Então, eu acho que é isso, né, gente? Já falta 3 minutos para as 9, já tá dando o horário da nossa live. E para fechar, né, é importante que nós entendamos realmente as infinitas possibilidades, né? Que isso não é uma questão teórica da física quântica, né? Isso é uma realidade. A impermanência está aí atuando o tempo inteiro, né? A impermanência é mais fácil da gente perceber, né? Porque a coisa hoje está de um jeito, amanhã já está de outro, né? Hoje você tem um relacionamento, amanhã não tem mais, tudo é a impermanência o tempo inteiro. Você combina uma coisa, daqui a pouco não pode mais fazer, já mudou alguma situação. Então, do mesmo jeito que a impermanência atua, né, mudando tudo o tempo inteiro, as infinitas possibilidades também estão ali, né? Então, lembra assim, quando você vê a impermanência, você já vê as infinitas possibilidades, talvez seja mais fácil. A Ju, nossa, nome difícil aqui, eu não consigo ler. Ela disse aqui, sua disponibilidade é impressionante, parabéns. Obrigada, querida. Realmente é um prazer estar aqui falando com vocês, poder estar trazendo uma visão mais ampla, né, do universo, que é o que a física quântica traz, né? Então, gente, as infinitas possibilidades, elas estão aqui assim, olha, a uma respiração, tá? Uma respiração que você dá antes de responder e dá uma resposta diferente. É o Stefan. Legal, Stefan, obrigado. Então, uma respiração que você dá e já dá uma resposta diferente, já é outra linha de universo, você já está construindo outra realidade. Então,
tudo que você estiver vivendo nesse momento, né? Que você acha que é muito sólido, que não tem, que é assim, acabou. Gente, não é, são as infinitas possibilidades o tempo inteiro. Esses dias uma colega me contou do pai dela, eu achei muito interessante. Olha, e o pai dela não é praticante de nenhuma prática específica, espiritual, nada, sabe? Mas ela contando que ele teve um câncer de intestino e ele chegou pro médico e falou: doutor, você pode falar o que eu tenho, porque eu tô preparado tanto para viver quanto para morrer. Você vê aí o destemor, né? Aí o médico falou, ele falou: olha, eu não vou para a capital, eu vou tratar aqui no interior mesmo, tem um médico que eu confio. E ele foi, fez a cirurgia, chegou no dia da cirurgia, a pressão dele estava 12/8, ninguém acreditava, um senhor de idade. Acabou, fez a cirurgia, depois foi fazer quimioterapia, ele levava banana para comer na quimioterapia, porque ele ficava com fome, ele não passava mal, não tinha nada. Então, gente, são coisas assim que você fala: não é possível, não, teve um câncer de intestino, tá ferrado. Ele passou por aquilo, já ficou bom, entendeu? E então, gente, são infinitas possibilidades, acredite. Nós não temos noção do nosso poder interior, tá? Mas ele é imenso. E nós estamos aqui para juntos descobrirmos isso aí. Tá bom, queridos? Um beijo, ótima semana para vocês. Até a próxima.